Irmão, sabe quando você sabe que você está na direção que o Senhor quer que você esteja e que você está fazendo o que é vontade de Deus? Alguém sabe dizer? Quando você está fazendo aquilo que você nunca quis fazer. Quando você está fazendo aquilo que não era o desejo do teu coração. Mas quando você morre, o Senhor toma a tua vida, filho. E aí é a vontade dele. E a igreja, ela precisa ser profética e não patética. Nós precisamos ouvir o Senhor. Se nós ouvirmos o Senhor, nós vamos acertar a veia, né? Pastor Léo veio aqui com a pastora Lu em setembro e eles falaram para nós assim: até o fim de 2019 são 100 crianças. Já está quase, irmão. São 100. Vocês vão ter que cuidar. Não escolha filhos, não escolha crianças. Não diga que não sabem cuidar. Joguem fora todos os métodos. Ouçam o Senhor e cuidem dessas crianças pelo que o Senhor está falando. Mas são 100 crianças. E nós recebemos essa palavra, irmão. Amém? Aí você pode falar assim: poxa, mas como que nós vamos cuidar? Estava gostosinho. Como que nós vamos cuidar de 100 crianças? Irmão, não sei. Eu sei, se o Senhor der 500, nós vamos cuidar de 500. Se Ele der 1000, nós vamos cuidar de 1000, irmão, crianças. Por quê? Porque eu sei que esse é o desenho dele, esse é o modelo dele. Se é o modelo dele, ele paga, ele faz tudo. Amém? Não precisa a gente ficar desesperado, ele paga. Então nós estamos queimando no coração, orando a Deus aí. E eu acho que nós vamos ter que fazer isso. Um culto aos domingos com as crianças. Depois nós damos uma comida para elas. Temos que preparar uma cozinha para a gente fazer a comida todo domingo para elas. Amém? Para a gente conseguir tocar, irmão, no coração delas num culto. Aí você prepara elas para louvar. Daqui a pouco a gente começa a ensinar elas a tocar. Daqui a pouco elas mesmo estão tocando. Estão adorando ao Senhor. Culto para criança não tem que ser um culto longo. Não pode ser um culto longo. Culto de criança tem que ser objetivo e na língua deles. Então se você fizer um culto de 45 minutos a 1 hora, é o excelente para eles guardarem tudo que foi ministrado neste culto. E se o Senhor está mandando, irmão, nós não vamos excluí-los. Amém? Domingo eu fui lá na salinha, estava impossível. A sala de adolescente tinha um do lado do outro. A sala dos menores aqui de 5 a 9 estava muita gente. A salinha dos bebês um pouco mais. Tinha mais de 60 crianças lá em cima. E aí o Senhor foi falando ao meu coração e falando assim: vocês têm que pensar fora da caixa, porque o reino não é uma caixinha. O reino, ele é sempre diferente. Amém? E tem que pensar simples, não fique inventando moda não. Amém, queridos? Hoje nós vamos falar sobre o sumo sacerdote da nossa confissão. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia comigo na Epístola aos Hebreus. A portinha lá está fechada? Epístola aos Hebreus. Glória a Deus. Ô Jesus. Amém. Olha aí. Hoje Hebreus subiu da minha Bíblia aqui. Epístola aos Hebreus, capítulo 5. Que diz assim. Todos acharam aí? Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão.
Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Olha que interessante, eu não sei se vocês puderam notar aí, o filho aí está com letra maiúscula. Por que o filho está com letra maiúscula? Porque está querendo falar do filho Ruios. Tu és um filho maduro, eu te gerei. Então Jesus, ele tinha chego a essa maturidade. Amém? Não basta apenas sermos filhos de Deus, precisamos ser filhos maduros. Porque um filho que é criança, ele nada se difere de um escravo. Porque uma criança, ela não pode herdar. Um filho maduro, ele desfruta de tudo que é do pai. Uma criança não pode. Uma criança, ela não pode, por mais que ela seja herdeira, ela não pode usufruir. Amém? Vocês conseguem entender? Eu tenho 2 filhos, um de 14 e um de 5. Uma de 14 e uma de 5. Nenhum desses dois podem, se hoje eu e a minha esposa falecerem, podem desfrutar da herança que eu deixar. Embora a herança é deles, mas eles não podem desfrutar porque eles não são maduros. Eles não são adultos. Amém? É deles a herança, mas eles não podem. Quando que eles vão poder desfrutar? Quando eles forem maior de idade. A Carol tem que ter acima de 21 anos pela lei e o Daniel também. Então a Carol ainda vai precisar de mais 6 anos, 7 anos. E o Daniel mais pelo menos 15, 16 anos. Se eu morrer hoje, ele não pode, é tudo dele, mas ele não pode usufruir. Vai ficar tudo preso no banco, vai ficar tudo preso no inventário, ele não pode vender, ele não pode fazer nada. E aí vai precisar de um tutor maior de idade para tomar conta das coisas. O que é tomar conta? Não pode vender, não pode fazer nada. Vai manter conservado o patrimônio, vai manter fazendo as manutenções e até que os dois cheguem a ser maior de idade. Então a palavra, quando o Senhor fala para nós aqui, olha, quando o Senhor fala para Cristo, ele fala assim: tu és meu filho. Ou seja, você já está maduro para receber a herança. E eu te gerei. Amém? Então aqui, ou seja, para você ser um sacerdote, para cumprir a lei, você tem que ser maduro. E aí, eu gosto muito no versículo 6 que diz assim: e diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Durante seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, de novo filho com letra maiúscula, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus como sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sabe o que eu acho impressionante nesse texto de Hebreus aqui? Nós vemos dois chamados de Deus para o seu filho. A Bíblia, ela trata, quando a gente fala de sacerdócio, de sacerdote, a Bíblia, ela fala 2 sacerdotes. Um segundo a linhagem de Arão, que vem da lei mosaica, lá de Moisés, da lei. Arão foi aquele que foi instituído pela lei, né? Para manter a lei que o Senhor tinha dado a Moisés. E o outro sacerdote é um cara que vem um pouco bem antes, chamado Melquisedeque. Esse foi um dos sacerdotes que era chamado rei de Salém, rei da paz, que Abraão, quando voltava da guerra dos reis, Abraão teve um encontro com o rei de Sodoma, né, das regiões lá, e aí o rei queria dar despojo para Abraão e ficar com as pessoas que Abraão tinha libertado. E Abraão falou assim: cara, eu não quero nada de você,
E outra, daqui minhas pessoas, as pessoas que eu libertei, porque eu sou um libertador. Aí vem de encontro de Abraão quem? Melquisedeque. A palavra fala que é um homem sem princípio de dias, sem princípio de fim. Muito legal. Era rei da paz, Cristo é o príncipe da paz. Amém? E ele era um sacerdote do Deus Altíssimo. E aí ele vem ao encontro de Moisés. Oh Jesus, Moisés não, vem ao encontro de Abraão. Vem ao encontro de Abraão e traz para Abraão pão e vinho. Ou seja, ele traz comida e traz alegria. Porque o vinho representa alegria. O vinho representa o novo de Deus. O vinho representa, então por isso, irmãos, que quando a gente vai receber um vinho novo, a gente tem que trocar o odre. Para a gente sair da religião para o reino, nós temos que trocar o odre, porque se você não trocar o odre, quando você recebe o vinho novo do reino, você rompe ele e desperdiça, o odre se rompe e desperdiça aquilo que é novo, que é o vinho novo, porque o odre velho não suporta a fermentação do vinho novo. Amém? Glória a Deus, consegue entender isso? Então nós precisamos tocar o odre é o que porta a vida de Deus. Então o vinho representa a vida, a alegria. No novo pacto representa a nossa nova aliança com o Senhor, que é o sangue de Cristo. Então Melquisedeque era um sacerdote segundo ao Senhor, e diz que ele era um cara íntimo, era um dos melhores sacerdotes. Quando ele chega até Abraão e traz pão e traz comida, Abraão vê ali uma pessoa que vai alimentá-la espiritualmente, vai trazer o novo de Deus para a sua vida, vai trazer alegria. O que Abraão faz? Identifiquei um pai espiritual, está aqui meu dízimo. Aí diz que Abraão dizima na vida de Melquisedeque, sem Melquisedeque pedir nada. Você consegue entender isso? Porque as coisas do reino dos céus não são por opressão e nem por obrigação. No reino tudo é no Espírito. Abraão identifica um pai que alimenta. Então, quando nós identificamos uma casa apostólica, uma casa de paternidade, que te dá alimento espiritual para a sua vida, e te dá vinho novo, que dá alegria, é a comunhão no corpo, quando você identifica isso, isso gera no Espírito, e aí você entende isso no Espírito, e você dizima naquele ambiente, porque você encontrou uma casa de paternidade, você encontrou uma casa que dá alimento para você, espiritual, uma casa que dá destino. E Melquisedeque deu destino para Abraão. Melquisedeque foi um pai de destino para Abraão, foi um sacerdote. E é tremendo que aqui nesse texto de Hebreus, primeiro Deus levanta e reconhece Jesus como sacerdote segundo Arão. Quando a gente vem aqui no versículo 4, diz assim, ninguém toma essa honra para si, mas deve ser chamado por Deus como de fato foi Arão. Aí no versículo 5, da mesma forma Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei. Ou seja, Deus afirma e sela Cristo, Jesus Cristo, como sacerdote segundo a lei de Moisés. E aí depois, em outro lugar, o que o Senhor fala? Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Cristo conseguiu ser sacerdote na lei, vencer tudo, cumprir a lei e abrir novamente o sacerdócio de Melquisedeque. E quando nós falamos que em Cristo nós recebemos toda a herança que o Senhor prometeu a Abraão, o Senhor falou para Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Em Cristo nos conecta de novo a essa herança do reino, e nós somos benditos e recebemos tudo que o Senhor prometeu a Abraão. Então, irmão, a lei, ela só serviu para levar até Cristo.
A partir daí é Cristo de novo reconectando o homem ao propósito eterno. Deus tinha falado com Abraão uma coisa, e Deus já tinha um propósito direto com Abraão. E por isso Abraão entendeu Melquisedeque e seguiu. E todo homem que tem um pai de destino, ele não deixa de ouvir a Deus. Abraão nunca deixou de ouvir a Deus, irmão, em todos os tempos da sua vida, mesmo quando as coisas não pareciam possíveis. A promessa que o Senhor deu para Abraão era uma promessa que ele não veria com os seus olhos, mas ele nunca deixou de declarar que todas as nações da terra seriam benditas, porque ele tinha uma palavra. Abraão era um cara tão cheio do Senhor e entendido no Senhor, que o Senhor falou para ele: Abraão, eu vou revelar para você todo o desenho. Olha, a sua nação vai crescer, o seu povo vai governar a terra, mas olha, bem certo que vão ficar escravos de alguém. E depois que eles ficarem escravos de alguém, eu vou libertá-los e vou levá-los para um caminho de maturidade, para que eles governem. E Abraão sabia tudo antes de acontecer. E Abraão, irmãos, ele desde quando ele saiu da terra dos seus parentes, ele já era rico e muito rico. Ele não precisava ir para lugar nenhum. Então Abraão era uma pessoa que não era apegada ao dinheiro. Ele era livre de mamon. Era totalmente livre de mamon. Porque ele já tinha, e ele não era apegado, ele era desprovido. Quando viu o Melquisedeque, está aqui, vou dizimar. Reconheceu um sacerdote. É por isso que sacerdotes que possuem um outro sacerdote como pai espiritual precisa ter da mesma visão de honra que Abraão teve, de entender isso. Porque Abraão entendeu, dali sai destino e dali sai alegria. Amém? E entendendo isto, Abraão morreu, deixando um legado, que hoje eu e você recebemos desse legado, porque Abraão não abandonou a palavra que o Senhor tinha dito a ele: ó, sai da terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ou vai para o lugar de Canaã. Sai da terra, da tua parentela. Ele deixou Ur dos Caldeus junto com seu pai e começou a caminhar. O seu pai parou no meio do caminho. E olha, irmão, que Abraão, ele podia ter tudo para dar errado, porque o seu pai parou. Ele podia ser o homem para dar tudo de errado na vida dele. Por quê? Porque o pai dele parou no meio do caminho. Mas Abraão, ele já conhecia Deus como um pai, e ali ele ouviu e continuou. Ele ouviu o Senhor e falou: eu não vou cometer o mesmo erro que meu pai cometeu. Meu pai carnal cometeu um erro que eu não vou cometer. E aí quando ele encontra Melquisedeque, é uma conexão no espírito poderosíssima. Porque no reino não pode ser nada, irmão, no conhecimento, nada no intelecto. Não tente estudar Deus a partir da anatomia de Deus, você não vai conseguir. Por quê? Porque Deus não é homem. Deus você tem que experimentá-lo. Nós precisamos experimentar o Senhor. Por muito tempo, a nossa religião ensinou a gente a estudar a anatomia de Deus. Aí nós estudávamos todos os atributos de Deus, mas não conhecíamos Deus. Irmão, quanto tempo nós passamos estudando Deus, pregando sobre Deus, sem conhecer Deus? Então o Senhor precisa de homens que estejam dispostos a colocar tudo em ordem. E para nós colocarmos todas as coisas em ordem, nós vamos precisar dessa revelação de quem é Deus. Só que se você não está disposto a colocar tudo em ordem, não peça a Deus revelação. Porque quando nós recebemos revelação de Deus, é para colocar as coisas em ordem. A revelação de Deus é a luz que clareia todas as coisas.
e mostra o quanto bagunçado está a nossa casa, o quanto bagunçado está o nosso ministério, o quanto bagunçado está a nossa vida. E à medida que nós entendemos isso, o Senhor vai colocando em ordem todas as coisas. Mas é você que tem que estar disposto a colocar em ordem. O Senhor te dá a revelação para quê? Para você colocar em ordem as coisas. Um homem que recebe uma revelação e não coloca em ordem, irmão, ele é pior do que aquele que não tem revelação, porque aquele que não tem revelação, ele está fazendo erradamente sem conhecer. Mas a partir do momento que nós conhecemos e recebemos a revelação de Deus e continuamos a fazer errado, nós estamos negando todo o sacrifício de Cristo e todo o sacerdócio de Cristo sobre a nossa vida. Então o que o Senhor quer de nós não é apenas buscar uma revelação. Não fique buscando revelação atrás de revelação se você ainda não colocou em ordem aquela revelação que Deus te deu. Nós temos uma revelação para essa casa que é de volta para casa. Essa é uma palavra só de luz para nós, para mostrar para a gente o quanto distante da nossa família e do nosso lar nós estávamos, e isso nos torna distante do propósito eterno de Deus. Mas não adianta nós sabermos disso se a gente não colocar em ordem. O que é colocar em ordem? É começar a organizar a nossa casa, começar a organizar o tempo com a nossa família, começar a mudar a forma que nós tratamos as nossas esposas, os nossos filhos, e a forma que nós tratamos os nossos esposos e os nossos filhos. Se nós não estivermos dispostos a nos pregarmos nessa cruz, não estivermos dispostos a acertarmos os princípios do lar. Existem princípios no lar que nós precisamos acertar. E se a gente não acertar esses princípios, nós não voltamos para casa. O de volta para casa é só o começo da revelação. Mergulhe na revelação e o Senhor vai revelar para você tudo que está fora do lugar. E tudo que estiver fora do lugar vai ser preciso limpar ele, voltar para o lugar. A luz só está mostrando, a revelação só está mostrando. A revelação não põe nada em ordem, irmão. A revelação só mostra. E o que o Senhor deseja? Homens que desejam colocar as coisas em ordens. Se nós formos esses homens que desejamos colocar as coisas em ordem, pode ter certeza que nós vamos receber do Senhor mais revelação. E a cada vez que nós recebemos uma revelação, nós colocamos em ordem, o Senhor revela mais coisas. Aí você fala assim, nossa, falta muito para terminar. Não, querido, é contínuo. A revelação de Cristo em nós, ela é crescente e contínua. A revelação de Cristo em nós, ela é contínua. Continuamente o Senhor vai, como você precisa colocar em ordem coisas. Aí você fala, por que o Senhor não me revelou no passado? Porque era tão grande a bagunça que estava, que você vai organizando o que está mais grosso, depois o Senhor vai revelando e vai organizando isso. Aí começa nos princípios elementares, depois vai começando no cuidado, vai restaurando a honra, vai restaurando você entender de princípio, sacerdócio, reino, igreja. Porque muita gente não entende nem o que é igreja, nem o que é sacerdócio, nem o que é reino. Porque por muito tempo a religião sempre nos manteve distante de conhecermos essas coisas. Nós imaginamos que igreja é um lugar que tem paredes, que tem um nome, que nós vimos, sentamos e às vezes até dormimos, babamos no banco e vamos embora e não acontece nada. Mas igreja é muito mais além disso. Igreja é o que você manifesta na sociedade. Isso é ser igreja. Por que nós reunimos aqui? Nós reunimos aqui para receber uma revelação para casa. E essa revelação que está sendo falada aqui agora é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, é Cristo falando, para que nós pegamos esta palavra e transferimos para a nossa vida, na nossa sociedade. Eu não consigo entender a igreja, irmão, que não chega numa sociedade e transforme a cultura do lugar. Por quê? Porque a nossa cultura é a cultura do reino dos céus. Aonde a igreja está, se o povo é mal educado, o povo tem que ser tocado e ser bem educado. Por quê? Porque a cultura do reino dos céus é uma cultura de ordem. Se o povo andava em pilantragem, se o povo andava em erros, prostituição,
estelionato, querendo vida fácil. Quando a igreja chega, ela vai tocando as pessoas, e a cultura do reino de Deus transfere a essas pessoas uma cultura de reino, onde a identidade de reino vai sendo gerada dessas pessoas. Então, no reino de Deus, tudo é de dentro para fora. Não adianta a gente chegar lá na favela. Aqui no São José não tem favela, né, irmãos? Aqui em São José não tem, ninguém conhece favela aqui em São José, que aqui não tem. Vocês não conhecem favela de verdade, né? Não adianta você chegar na favela, pegar a pessoa que mora na favela e dar uma casa nova para ela. Em 2, 3 meses depois, aquela casa nova está igualzinha à favela. Porque antes de você fazer isso, você tem que tirar a favela de dentro da pessoa. E no reino de Deus é assim. Não adianta você ter uma roupa de reino, estar cantando as músicas de reino, é tudo externo, se não começar de dentro para fora. Se você não jogar toda a religiosidade fora. Então o reino começa de dentro para fora. Ele começa a tirar de dentro de nós toda a religiosidade, para que nós possamos entender o sacerdócio de Cristo. E quando nós entendemos o sacerdócio de Cristo, nós vamos entender que vai começar de dentro para fora. Não é mais um sacerdote como Arão foi, só olhando as regras da lei. A vida, a morte e a ressurreição de Cristo nos trouxe vida. E hoje nós vivemos sobre um sacerdócio que é a segunda ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno, aonde o Senhor começa a trabalhar conosco de dentro para fora. Entende, querido? Não adianta só a gente mudar de lugar, mudar de forma que nós pregamos, ou as palavras que nós pregamos, se dentro de nós não for mudado. Nós vamos transformar em religiosidade o que nós conhecemos de chamado reino. Então, no reino dos céus, as coisas começam sempre de dentro para fora. Antes de Deus tirar um homem da favela, Ele tira primeiro a favela de dentro do homem. E depois que Ele tira a favela de dentro do homem, Ele tira o homem da favela. Ou seja, antes dele tirar o homem da religião, Ele tira primeiro a religião de dentro do homem. E depois que Ele tirar a religião de dentro do homem, Ele tira o homem da religião, para que Ele não transforme o lugar que o Senhor deu para o homem, filho dele, numa religião. Então primeiro Deus tira a religião, e depois que você está totalmente limpo dela, Ele tira você daquele lugar e te coloca num posicionamento. E quando eu falo religião, não estou falando de denominação, estou falando de religiosidade. Ele tira você deste lugar e te coloca num lugar para que você possa se fundamentar e entender quais são os princípios do reino. Porque você vai entender que você vai precisar mergulhar mais fundo. No reino de Deus nós vamos precisar mergulhar mais fundo. Não vai dar para a gente viver um evangelho raso, porque o Senhor vai precisar desconstruir muita coisa em nós. E Ele vai desconstruindo segundo a ordem de Melquisedeque. Segundo qual mandamento? Segundo qual pacto? Vamos falar assim melhor, qual pacto? Segundo o novo pacto, porque é Cristo vivendo dentro de nós. E por mais que eu fale hoje aqui para você nessa noite, você pode dizer, pastor, eu sei disso. Não, eu não quero que você saiba na mente. Eu não quero que você entenda o novo pacto apenas na mente. Porque se você entender o novo pacto na mente, é a mesma coisa de abrir Deus e tentar estudar Deus pela anatomia. Você vai ter que experimentar Ele. Você vai ter que viver o novo pacto. Você vai ter que ter certeza que Deus habita dentro de você através de Cristo. Você tem que ter certeza que você não é você mais. Você tem que ter certeza que você já morreu por completo e quem está em você mesmo é Cristo. E aí você vai começar a experimentar na sua vida um tempo que você nunca viveu, porque não vai ser mais um tempo fundamentado nas suas experiências pessoais, mas sim naquilo que Deus impartiu em você.
Você vai começar a passar por algumas situações que você, quando não tinha Cristo, não suportava. E agora você começa a olhar assim: como é que eu posso suportar isso? É porque você tem Ele. E geralmente, querido, aquilo que nós não estamos libertos ainda é na onde o Senhor vai trabalhar conosco. O Senhor vai trabalhar conosco, porque Ele está trabalhando de dentro para fora. Se nós temos uma ambição pelo dinheiro, não vai ser você tornar dizimista que o Senhor vai fazer você abundar em dinheiro. Se o dinheiro é uma coisa que te governa, o Senhor vai trabalhar nessa área, para Ele mostrar para você que o dinheiro não é nada na sua vida. Uma vez falaram para mim: nossa, pastor, parece que quando eu dou o dízimo piora as coisas. Aí eu falei para a pessoa assim: é porque ainda o dinheiro te governa. Você está dando o dízimo para não ficar apertado, mas o dízimo não é para não ficar apertado. O dízimo você devolve por obediência, por amor. Se você está ficando apertado nessa situação, é porque o Senhor está permitindo mostrar para você que o dinheiro não é nada na sua vida. Aí eu falei para a pessoa assim: pare e comece a olhar o que o Senhor já te deu. Pare e comece a olhar o que você tem. Pare e comece a olhar o que você já foi abençoado. Pare de olhar que você tem conta, porque você está sendo egoísta demais. Porque contas e todo mundo tem, mas comece a olhar o que você tem, que o Senhor te deu. Então não seja egoísta de achar que você dizimar, você vai se apertar. Se você está se apertado, é o Senhor mostrando para você que o dinheiro governa a sua vida. Se você é uma pessoa que gasta demais, irmão, não tem controle das contas, é uma consequência daquilo que o dinheiro governa a sua vida. Ai, pastor, eu estou apertado demais, estou devendo demais. É só o Senhor permitindo você enxergar que o dinheiro ainda tem sido mais senhor da sua vida do que o próprio Senhor. Porque quando o dinheiro é senhor da sua vida, você não pergunta para o Senhor o que você vai fazer, você só sai fazendo. Aí eu quero isso, vou lá e compro. Quero isso, vou lá e compro. Quero isso, vou lá e compro. Nem precisa. Nem pergunta para o Senhor. Então, irmão, o Senhor vai permitir trabalhar em nós, mudou tudo. Vai permitir trabalhar em nós, de dentro para fora, na área que nós mais temos dificuldade. Essas serão as áreas. Aquilo que mais te impede de morrer serão as áreas que o Senhor vai trabalhar. Eu não esqueço que o Max ministrou aqui nas primícias, e ele trouxe uma palavra profética para essa casa, dizendo assim: tudo que ainda for fora de ordem, o Senhor vai tirar. Então, irmão, qualquer coisa que você ainda faz que está fora do princípio, o Senhor vai tirar. Eu entendi essa palavra pontual. Tudo que te obrigava a fazer alguma coisa fora de qualquer princípio, o Senhor vai tirar. É uma palavra pontual, por quê? Porque nós estamos entrando num lugar em Deus que nós precisamos renunciar toda a nossa vontade, toda a nossa vida, porque não se trata mais de nós. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. E quando eu entendo isso, eu vou viver uma nova vida, porque não é a minha vida mais. E alguns podem olhar para mim e achar assim: nossa, pastor, mas isso aí é simples. Não é simples, porque a igreja ela se tornou filosófica. A igreja ela se tornou tão intelectualizada que ela não consegue entender essas coisas simples. Você falar essa simplicidade para a igreja parece ser absurdo, porque nós aprendemos a falar tanta coisa. Nós aprendemos a falar grego, nós aprendemos a falar aramaico, nós aprendemos sobre Platão, sobre Sócrates, aprendemos sobre todo mundo, mas não aprendemos sobre Cristo e nem sobre Deus. Por quê? Porque nós queremos entender Deus na nossa mente, queremos conhecer Ele na nossa teologia e não conhecer de experimentá-lo. Irmão, nós precisamos conhecer o Senhor de experimentá-lo. Cristo não vive mais um sacerdócio segundo a lei, Ele vive um sacerdócio segundo a graça, Melquisedeque.
E se nós entendemos isso, nós vamos entender essa palavra, que o sumo sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão é Cristo. Irmãos, o que um sacerdote faz, querido? Qual é o papel de um sacerdote? O sacerdote na lei, ele tinha o papel de eliminar a distância que tinha de Deus entre o homem e Deus. Esse era o papel do sacerdote, eliminar a distância entre o homem e Deus. E era por isso que o sacerdote oferecia sacrifício em remissão do pecado do homem. E o sumo sacerdote, ele oferecia sacrifício em remissão do dele e dos outros sacerdotes e de todo o povo. Então, no antigo pacto, na lei mosaica, ele oferecia o sacrifício para aproximar os homens de Deus. Jesus também, ele foi este sacerdote dessa linhagem. Ele foi. E qual foi o sacrifício que ele fez? A própria vida. Ele entregou a sua própria vida. E quando ele entrega a sua própria vida, ele cumpre esse sacerdócio, aproximando-se o homem de Deus e vencendo o pecado. Porque o sacerdote matava um animal para que fosse remido os pecados das pessoas. Cristo, ele veio e entregou a sua vida uma vez por todas para que todos os pecados fossem perdoados. Então ele venceu a lei mosaica e resolveu o problema do pecado. Irmão, o seu problema não é o pecado. O problema dos crentes não é o pecado, irmão. O problema dos crentes é o orgulho, é o eu. Porque se você não morre, você continua vivendo o eu. Se você continua vivendo o eu, você continua na vida de pecado. Você continua vivendo o passado. A nossa vida não é o passado, é o futuro. A nossa vida não é o passado, é a eternidade. Porque nós vivemos um novo pacto. Então nós precisamos morrer. Cristo morreu e resolveu o pecado. Quando que nós resolvemos o problema do pecado? Quando nós morremos, quando o nosso orgulho fica para trás. Então é por isso que o Senhor usa algumas ferramentas para matar o nosso orgulho. Se você é uma pessoa que gosta de roupas extravagantes, caríssimas, o Senhor vai permitir você não ter condições de comprar essas roupas caríssimas para matar o seu eu ali. Você consegue compreender? Para que você vá lá no calçadão e compre uma roupa de R$ 7,99 da Baciada e consiga vestir. Por quê? Porque você não é a roupa que você veste. Você é quem você porta dentro. Você pode estar usando uma roupa de marca ou uma roupa da Bacia. Você pode estar usando um terno de grife ou uma camiseta de R$ 7,99. Mas isso não te representa, porque o que te representa é o que está dentro de você. Então o Senhor vai trabalhar para que o orgulho nosso seja destruído. E esse sumo sacerdote, ele vai trabalhando de dentro para fora, se nós não vamos nos permitindo, de uma forma que o nosso orgulho ele vai sendo destruído por completo. E ele vai trabalhar naquilo que mais é dificultoso para nós. Então, querido, hoje, nessa noite, eu quero falar para você: não é o diabo. Não é o diabo, é o Pai quebrando o teu orgulho. É o Pai quebrando o teu orgulho. E no novo pacto, Jesus ressuscita e ele inaugura o novo pacto. Ele volta e nos dá todas as promessas que foram feitas a Abraão. O novo pacto é a linhagem de Melquisedeque, é a graça. E a graça não tem como você estudar ela, querido. Tem muita gente querendo estudar para pregar sobre a graça. A graça não é para ser pregada. A graça é para ser vivida, experimentada, recebida. Porque o nome já diz graça. E se nós entendemos isso, nós vamos entender que Jesus é o sumo sacerdote dessa linhagem. E quando ele ressuscita, ele passa a ministrar em nós a sua vida, a vida Zoe, a vida de Deus. Então,
quando o Senhor ressuscita, Ele começa a ministrar em mim e você a vida dele, porque o espírito do homem foi recriado nesse período, e nós conseguimos receber do Senhor aquilo que Adão recebia lá no princípio. Então, irmão, não queira estudar a escatologia, o fim das coisas, sem conhecer o princípio das coisas. A igreja de hoje é uma igreja doida, fica estudando o fim sem conhecer o princípio. E o livro de Apocalipse, o Senhor já começa dizendo assim: a revelação de Jesus Cristo. Nos primeiros capítulos, nos primeiros versículos, a revelação de Jesus Cristo. Aí nós queremos estudar o fim, toda a escatologia, sem conhecer o princípio. Por quê? Porque nós queremos estudar Deus sem experimentar Deus. Qual é o princípio das coisas? O Senhor não vai te levar para o fim, querido. Ele vai te levar para o princípio. E esse princípio é onde? Nele. É nele. Porque nós fomos gerados, eleitos em Deus, desde antes da fundação do mundo. O Senhor não quer te levar para o fim, Ele quer te levar para Ele. Então nós precisamos entender algumas coisas. Hebreus 3, e versículo 1, anota aí para você ler em casa. Diz assim, ó: por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Ele é o sumo sacerdote daquilo que você confessa. Hebreus 4:14 diz o que? Visto que temos um grande sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente nossa confissão. Retenhamos, mantemos, ficamos firme na nossa confissão. Nós precisamos entender que Cristo, Ele morre no antigo pacto, mas Ele ressuscita no novo pacto. Ele morre para fechar um antigo pacto, mas ressuscita para inaugurar a nova aliança, o novo pacto. Ele morre para matar ou para encerrar aquilo que condenava o homem, e ressuscita para trazer aquilo que traz vida ao homem, ou seja, da condenação para a vida. Então nós precisamos ter essa mesma transição. Morrer é uma transição. Morrer o nosso orgulho, morrer o nosso eu, para ressuscitarmos nessa nova vida, onde nós nos alimentamos direto de Deus, onde nós nos alimentamos da vida de Deus. E se nós entendemos isso, nós vamos entender o que o Senhor falou em Mateus 10. Mateus 10:32, Ele diz para nós o que? Bem claro: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, eu confessarei dele diante do meu Pai. Olha o que o Senhor está falando aqui, ó: se vocês declararem a minha palavra de fé, ou a confissão de fé diante dos homens, eu próprio declararei de vocês ao meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Sabe o que o Senhor está falando claramente aqui, ó? Qualquer um de nós, qualquer homem que declarar a confissão de fé perante qualquer outro homem, eu declararei ele diante do meu Pai. Então, querido, tudo que Cristo vai falar de mim, ou vai falar de você para o Pai, está totalmente ligado ao que eu e você estamos falando de Cristo às outras pessoas. Entenda isso: se as nossas palavras têm poder, e Cristo prepara isso para nós, vai ser muito importante eu entender isso, que o que eu declaro perante os homens é o que permite que chegue de mim, é o que permite
O que eu declaro permite que Cristo fale de mim. Então, ou seja, o que eu declaro permite que eu chegue até Deus. Vou deixar claro um pouquinho mais aqui para vocês, para não ficar confuso. Cristo é a palavra de Deus, o Verbo. Quando nós falamos dele, desta palavra aos homens, diante de algum problema que esteja enfrentando, igual hoje eu falei aqui para vocês, lá do meu trabalho, uma pessoa muito preocupada perguntando para mim, e eu declarei para ele, eu fiz uma confissão de fé, que eu acredito no Senhor, que a minha vida não é do homem, tudo que eu vivo é do Senhor. Eu estava declarando perante esse menino, perante esse jovem, eu estava declarando a minha confissão de fé perante ele, e era um problema sério, e tudo que eu declaro de Deus, ou tudo que eu declaro dele, eu estava falando a palavra de Deus diante dos homens, é o que o Senhor está falando de mim naquele mesmo momento para o Pai. Você consegue compreender isso? Então naquele momento que eu falava assim, não, a minha vida não sou eu que dou, não sou eu que escolho, é dele. Eu já estou no propósito dele, eu confio nele. Se chegar o meu tempo, é porque chegou o meu tempo, mas eu confio nele. O que Cristo está falando para o Pai? Está vendo meu filho, o Kleber? Ele confia em ti. Está vendo o Kleber? Ele confia em ti. Olha o que ele está falando diante dos homens. Agora, se eu entro na mesma neura de começar a murmurar e começar a falar, eu entro nessa parte aqui, ó, do versículo 33, que ele fala, mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas por que a igreja não entende isso? Porque ela não entende ser filho. Ela tem uma mentalidade de escravo. E aonde você viu escravo contente por ser escravo? Eu nunca vi, irmão. Você já viu algum escravo na senzala falar bem do senhor, do capataz, do senhor da fazenda, de tudo? Eu nunca vi. Quem assistiu aquelas novelas de época? Escrava Isaura. Eu gostava daquela novela, irmão. Era a única novela que eu assisti. Assisti umas 3 vezes. Eu não sabia porquê, hoje eu entendo. Vocês conseguem compreender? Por quê? Porque você não foi chamado para ser escravo. Você foi chamado para ser filho. E um filho não murmura. Um filho, ele fala do Pai. Ele entende. Então é por isso que o Senhor fala, aquele que me confessar perante os homens, eu confessarei dele para o meu Pai. Mas aquele que não confessar de mim, eu também vou negar ele. Então, o confessar é negar. Toda vez que você tem um problema, alguém falando mal da política, ou está com um problema difícil, tem alguém na sua família com uma enfermidade impossível, que você sabe que é impossível, e você fala assim, não, mas eu confio no Senhor, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Pronto, irmão, você confessou perante os homens que o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Cristo chega no Pai e fala assim, Pai, o meu filho está confessando que nós somos o Senhor de todas as coisas. Ali tem uma pessoa que nós podemos confiar, porque a palavra dele dá testemunho de nós aos homens. Nós temos que dar testemunho de Deus aos homens. Por isso que a palavra fala que nós seremos e ser-me-eis minhas testemunhas. Aí começa o processinho de Deus, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Então, querido, se você não consegue confessar de Deus nem dentro da sua casa, vamos colocar Jerusalém como casa, dificilmente você vai conseguir confessar do Senhor na sua vizinhança. E dificilmente você vai conseguir confessar no seu trabalho, assim vai.
Então vocês estão vendo o lugar que o Senhor está nos colocando, de dentro para fora, de volta para casa. Não se preocupe em ser aquele religioso que fala de Deus para todo mundo lá fora, que confessa de Deus lá fora. Se dentro de casa, numa oportunidade, você não tem e você não faz isso. Você está com um problema de saúde na sua casa e você não mostra o seu sacerdócio dentro da sua casa. O Senhor é a nossa esperança. Você pode estar com um problema financeiro grave na sua casa, aí você pega e se desespera. Não, querido, se você é filho do Senhor, você vai chegar e vai falar assim: o Senhor é a nossa esperança. Você, como pai, como marido, como homem, como mulher, como sacerdote da casa, exerça o seu sacerdócio, trazendo tranquilidade ao lar, trazendo paz ao lar. E ali os seus filhos já vão olhar como que você confia no Senhor. E aí o Senhor vai falar assim: está vendo? Ali tem uma casa que verdadeiramente voltou para casa. Ali tem um pai que verdadeiramente voltou para casa. Tem uma mãe que verdadeiramente voltou para casa, porque entendeu o sacerdócio. Então, querido, quando nós confessamos, e tudo que nós confessamos de Cristo, Cristo cuidará para que a palavra que declaramos chegue ao Pai. Tudo que você falar e declarar e profetizar e abençoar, e tudo que você declarar de Deus aos homens, o Senhor fará chegar ao Pai. Mas tudo que você murmurar, tudo que você maldizer, o Senhor também negará de você perante o Pai. É a palavra, porque as nossas palavras têm poder. Irmãos, e eu começo a ver, não sou muito velho, irmão, não sou muito velho de idade, sou novo, sou jovem ainda, bem jovem. Acabei de sair dos 18 anos. Acabei de sair dos 18 anos depois que eu passei para maior de idade, né? E uma vez o meu pai falou para mim uma palavra, e essa palavra ficou no meu espírito gravado, que ele falou assim: filho, observe as pessoas que murmuram, a vida delas é sempre a mesma. Observe as pessoas que maldizem e reclamam das coisas, a vida dela é sempre a mesma. Porque toda pessoa que murmura, ela não consegue olhar para frente. Toda pessoa que reclama, ela não consegue olhar para frente, e ela sempre vai achar um culpado para ela murmurar. Os murmuradores do deserto culpavam Moisés e culpavam Deus, e não conseguiram entrar na terra prometida. E esses murmuradores eram os mesmos que murmuravam de quando estavam no Egito como escravo. Então a condição de murmurador, ele sempre se porta como um murmurador, e ele nunca consegue olhar o melhor. Porque para você caminhar, querido, você vai precisar enfrentar deserto. Deserto não é lugar de permanência, deserto é lugar de passagem. A caminhada do povo hebreu poderia durar no máximo 2 meses. De 40 dias a 2 meses, durou 40 anos. Porque eles não confessavam aquilo que o Senhor tinha dado para eles. Aquela geração que era murmuradora, reclamava, só reclamava das coisas, reclamava do calor, reclamava disso, reclamava daquilo. Irmão, é passageiro. Aí eu não aguento estudar. Ai, está me matando, estudar de manhã, estudar à tarde. Eu tenho que curtir minha vida, eu tenho 15 anos de idade e tenho que curtir minha vida. Se você não, meu Deus do céu, estudar agora, você vai ficar 40, 50, 60 anos ralando. Existe uma passagem, existe um tempo. É uma passagem. Ou nos posicionamos na verdade, ou vamos ficar enganados no erro. E nós, como pais de destino, não podemos permitir que os nossos filhos cometam os mesmos erros que nós cometemos.
Nós temos que posicionar essa geração na verdade. Querido, qual é o melhor tempo de passar por um deserto? Quando é jovem. Quem foram as pessoas que entraram na terra? Quem foram as pessoas que atravessaram o deserto e entraram na terra? Os jovens, as mulheres, Josué e Caleb. Ou nós acordamos para a vida agora e nos despertamos que o Senhor precisa de uma geração sadia. Jovens, para vocês, ou vocês despertem, saibam que o Senhor precisa de uma geração sadia, que as universidades precisam ser tomadas por vocês, que as universidades não tem que ser tomadas por esse engano, não tem que ser tomada por Marx. As universidades têm que ser tomadas pela verdade que habita dentro de vocês. E o que vocês vão implantar nessa sociedade vai ser muito além daquilo que nós não conseguimos implantar por causa dos erros e por causa do tempo que nós ficamos parados no engano. Mas tudo que nós confessarmos do Senhor será de nós para o Pai. Posso dizer para você, querido, que uma confissão incrédula, o que é uma confissão incrédula? Uma murmuração, não vai dar certo, não vai conseguir, eu não tenho nada. Irmãos, nada é fácil, mas o deserto é só um começo. E eu vou falar para você, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para voltar a estudar. Nunca é tarde para você dar uma guinada na sua vida. Moisés foi chamado, irmão, com 80 anos para libertar um povo. Moisés tinha 80 anos. Com 40 anos Deus chama ele e manda ele para o deserto. Depois ele fica 40 anos no deserto. Olha, igualzinho Cristo. Todo o processo, irmão, precisa ter um processo de morte. Moisés, ele achava que era alguém dentro do palácio. Ele tinha status, ele tinha conhecimento, ele tinha tudo, ele mandava e desmandava. Deus pega ele e leva para o deserto e fala assim: eu vou desfazer você, Moisés. Aí no deserto o Senhor ensinou para Moisés quem era Deus, revelou quem era Deus, sem o conhecimento da filosofia egípcia. O Senhor revelou quem era Deus para Moisés, face a face. O Senhor mostrou, conversava com Moisés, falava com Moisés. Moisés experimentou de Deus. Aí o Senhor falou assim: agora você volta. Agora você volta. Porque não são as nossas qualificações que vão nos dar autoridade para se tornar um libertador. Para nós nos tornarmos um libertador, a nossa autoridade vai ser adquirida pelo quanto que nós experimentamos do Pai. E aí ele volta com 80 anos. E anda mais 40 anos no deserto, 120 anos. Então nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para acertar princípios. Nunca é tarde para acertar princípios. E quando nós entendemos isso, irmão, nós vamos entender que nós não podemos liberar confissão incrédula, principalmente quando você está diante de um problema ou de uma doença familiar. Porque a palavra do Senhor fala para nós que por suas pisaduras fomos sarados. E quando você libera uma palavra de confissão incrédula, você está negando o Senhor diante do seu familiar. Uma coisa é o Senhor curar, e outra coisa é você negar. Uma coisa é o Senhor não curar, e a outra coisa é você negar. Porque o Senhor, Ele pode curar ou Ele não pode curar. Se não for o propósito dEle, Ele não vai curar. Mas você não pode negar. Porque a questão aqui não é a doença, e sim é se você estar declarando, ou se você está declarando o Senhor perante os homens, o poderio de Deus, ou se você está negando o Senhor. E aí a gente acusa Pedro de ter negado Cristo, e a gente nega o Senhor em todas as outras coisas. Você vê uma situação difícil, é difícil mesmo, acho que já era mesmo, não tem jeito, pronto. Você não pode, irmão. Sabe o que significa quando o Senhor fala assim: eu também o negarei diante do meu Pai? O Senhor está falando assim claramente: eu pessoalmente me encarrego de garantir que o Pai não receba esta pessoa no trono.
Porque quando nós declaramos com a nossa boca que o Senhor, declaramos uma confissão de fé, porque nós sabemos que Cristo é o nosso sumo sacerdote, e nós declaramos essa confissão de fé diante do Senhor, sabe o que acontece? Cristo abre acesso ao trono. Eu não falei que a gente precisa conhecer Deus? E para conhecer Deus, você precisa ter acesso ao trono de Deus. Tem muita gente que conhece o Senhor só de ouvir falar, ele só consegue entrar na sala. Mas o trono é mais para frente. Você tem que entrar na sala do trono e no trono. Quando nós declaramos a vida de Cristo que está em nós, falamos assim: o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Cristo confessa de nós ao Pai. É como se você fosse falar com o rei, irmãos, e a porta já estivesse aberta e você tivesse acesso para chegar em qualquer lugar e falar com ele, ó. Você consegue entender? Todo mundo que chega para falar com o rei, como Esther conseguiu falar com o rei. Quem conhece a história de Esther sabe. Quando ela chegou a falar com o rei, o que ela pediu, o rei fez. Agora, querido, tem muita gente querendo falar com o rei, mas já está com a porta da sala fechada. Não tem acesso ao trono, porque murmura, porque declara confissões contrárias à profissão de fé. E quando você declara contrário, você está sendo negado pelo próprio Senhor. Porque o Senhor fala assim: quem não me negar perante os homens, eu não negarei perante o meu Pai, mas aquele que me negar perante os homens, eu o negarei perante o meu Pai que está no céu. Ou seja, aquele que me negar perante os homens, eu não permitirei que meu Pai reconheça ele como um filho maduro. Então, querido, nós precisamos transicionar. No velho, as pessoas murmuravam. Na lei de Moisés, as pessoas viam Deus. Na lei de Moisés, as pessoas viam Deus agindo no deserto. Na lei de Moisés, as pessoas viam o deserto com as maravilhas, com a provisão de Deus, com água saindo da rocha, com carne vindo para alimentar o povo, com cordonizes vindo, com pão levantando pela manhã cedo. E eles murmuravam. No novo pacto, os irmãos eram ateados fogo na arena e glorificavam o Senhor. Os irmãos eram colocados nas arenas e soltavam os leões para devorar os nossos irmãos, e eles glorificavam ao Senhor. Os apóstolos que fundamentaram a palavra do Senhor entregaram a sua vida para que o evangelho fosse conhecido, e glorificavam ao Senhor. Paulo e Silas, quando estava preso, tinham apanhado a beça, e perto da meia-noite ainda eles cantavam ao Senhor e adoravam ao Senhor, simplesmente porque eles entendiam o lugar que eles estavam, simplesmente porque eles entendiam que as circunstâncias não diziam quem eles eram. As circunstâncias não dizem quem você é, querido. A sua conta bancária não diz quem você é. A doença familiar não diz quem você é. Quem diz quem você é, quem está dentro de você, e você deve declarar isso. E quando nós declaramos isso, entendendo que portamos a verdade que é o Senhor, e não negamos essa verdade, irmão, pouco importa como está a sua conta. Pouco importa se tem algum parente seu que está passando por um problema sério de saúde. Você não pode desmorecer na sua confissão de fé. Ele é Deus, Ele é Pai, e Ele habita dentro de você. Quando você entende isso,
A igreja que o Pai sonhou existe, a igreja que Deus sonha existe. A igreja que você que você sempre diz, não existe uma igreja perfeita, existe, porque ela é o corpo de Cristo. Se ela é o corpo de Cristo, Ele é o cabeça, Ele é perfeito. Hoje no começo desse culto eu vim para cá com uma expectativa muito boa, irmão. Muito boa. Muito boa, porque por muitos anos eu fui uma pessoa desacreditada com a igreja. Eu fazia por fazer, mas não acreditava. E hoje aqui eu quero que a minha boca declare isso. A igreja que o Senhor desenhou existe e eu creio nela. E nós estamos nos tornando ela. Nós estamos tornando essa igreja. Nós estamos tornando esta casa. Uma casa que não se importa com o que nós vamos fazer, porque nós já somos em Deus. E nós vamos declarar isso, irmãos. Uma igreja que não para. É por isso que Estevão, irmão, um homem de revelação, quando ele estava sendo apedrejado, ele falava assim: eu vejo os céus abertos. A palavra fala que o discurso de Estevão era tão feroz que as pessoas colocavam a mão no ouvido e diziam: para, eu não aguento ouvir isto. Porque era uma palavra que entrava e confrontava. Irmão, nós estamos entrando num tempo que nós vamos mudar. A gente olha a igreja hoje, os filhos não dão continuidade. A geração não continua o que a geração atual está recebendo. Por quê? Porque a geração começa a olhar para a geração atual e ver que não é uma verdade o que eles vivem. É por isso que a maioria dos nossos filhos estão nas cadeias. É por isso que os nossos filhos estão desviados. Porque quando eles olham para nós dentro de casa, ou eles olham em nós aqui na igreja, eles veem que nós vivemos uma coisa aqui e vivemos outra dentro de casa. Uma geração que não tem continuidade. Mas eu creio que nós somos a casa que vamos mudar isso. O problema da igreja nunca foi o marxismo. O problema da igreja nunca foi a esquerda nem a direita. O problema da igreja foram homens que abandonaram a verdade para viver o engano. E aí os filhos não conseguem dar continuidade. Mas sabe o que eu profetizo? Hoje eu confesso que os nossos filhos vão viver toda a verdade que nós estamos vivendo. Os nossos filhos terão fome e desejo de continuar o que nós estamos vivendo. Porque nós recebemos a revelação de volta para casa. E nós estamos acertando, estamos colocando em ordem as coisas em casa. Começa a colocar em ordem a sua casa, irmão. Começa a colocar em ordem a sua casa. Começa a colocar em ordem o sacerdócio da sua casa. Esposa, cuide bem do esposo. Marido, trate bem a mulher. Ah, mas meu marido não me trata bem. Trata bem você. Se você entendeu primeiro, faz você primeiro. Porque generosidade gera generosidade. Gentileza gera gentileza. Eu lembro algumas vezes que eu ia tratar minha esposa com brutez assim, bruto. Às vezes a gente ainda trata assim. Aí ela vem com aquela calma e generosidade dela, irmão. Aquilo constrange muito mais do que ela brigar, do que ela reclamar. Nós precisamos entrar neste lugar. Uma pessoa morta, ela transforma os outros. Uma pessoa morta que não se ofende, quando alguém vem com brutalidade para cima dela, ela responde com mansidão. Quebrou. Então nós precisamos proteger esse lugar que nós estamos entrando. O apóstolo Cristiano falou uma coisa tremenda: vamos proteger o nosso túmulo. O diabo, ele é mestre de querer dizer para nós que nós não morremos. E aí ele quer nos ressuscitar. Aí ele transforma a gente em zumbi. Morto-vivo. Vamos proteger o túmulo.
Não, diabo, eu morri. A porta do meu túmulo está protegida. Eu não levanto mais. É só Cristo. Homem, comece com você. Não é errado voltar atrás. Não é errado pedir desculpas. Mas as suas palavras têm poder. Se você confessa de Cristo dentro da sua casa, o Senhor vai confessar do Senhor para o Pai. E aquela palavra que o meu pai falou para mim lá atrás, e meu pai me ensinando, falou: filho, nunca murmure. Há tempos bons e há tempos ruins, mas há tempo adequado para cada coisa. E nunca vi um justo mendigar o pão. Agora um murmurador você vai ver, filho. Meu pai falou desse jeito. Meu pai falou assim: olha, filho, um justo, quando ele passa apuro, o Senhor vai prover. O Senhor vai mandar outro justo para suprir ele. Vai mandar outro para cuidar. E aí quando ele estiver bem, ele vai cuidar de outro. Esse é o justo. Mas um murmurador nunca vai ter ninguém, porque ninguém quer ajudar o murmurador. Porque você vai ajudar a pessoa, você sai atribulado. Porque a pessoa só sabe reclamar da vida. O pastor Luiz Hermínio contou numa das suas pregações há muito tempo atrás, que ele foi visitar um irmão, um velhinho, que tinha ficado viúvo. E aí tinha uma enchente que deu no seu barraco. Uma enchente que deu no seu barraco, destruiu tudo. E aí ele foi lá para tomar café com o irmão tinha só um barraquinho velho, canequinha velha, as coisas tudo velho, mas tudo limpinho, tudo arrumadinho, uma pobreza. E aí o pastor chegou assim: ô irmão, o que o senhor está precisando aqui? Aí ele sentou: senta aqui, pastor. Eu não preciso de nada. Olha como que Deus é bom. Eu não preciso de nada. Disse que o pastor Hermínio foi lá para poder, isso aí no começo do seu ministério, ele foi lá para poder abençoar o irmão. Diz que ele que saiu abençoado. É este lugar que nós temos que entrar, irmão. Fala para mim se uma pessoa dessa vai faltar algo para ele. Uma pessoa que está em gratidão. Quem nós somos está muito além da circunstância que nós vivemos. Quem você é está muito além do desemprego que você está passando. Quem você é está muito além da doença que você está enfrentando. Porque você tem poder nas suas palavras. E se você confessar de Deus diante dos homens, o Senhor confessará de você ao Pai. Amém? Fica de pé, querido. Fica de pé. Levante as suas mãos para os céus. Pai, eu declaro em nome de Jesus. Declaro a tua vida, Pai, para os nossos irmãos. Pai, eu declaro que eles recebam hoje dessa palavra. Uma palavra assim, que eles possam entender isso no Espírito, possa ser governado pelo Senhor. Senhor, declaramos agora, Senhor, que eles sejam conhecidos do Senhor lá no céu, que eles sejam conhecidos do Pai no céu. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Ah, Deus, declaramos isso. Amém. Amém, querido. Não abandone essa palavra. Amém. Cristo é o nosso sumo sacerdote, não segundo a lei, mas segundo a graça, segundo Melquisedeque. E o que você confessar dele perante os homens, em qual situação tiver, o Senhor vai confessar de você perante o Pai. Amém? Glórias a Deus. Amém, irmãos? Nós vamos terminar o culto aqui agora. Eu vou fazer um pedido para os irmãos. Nosso vizinho aqui, ele está com um problema de saúde, ele está com